Olá para você que assiste a TV Câmara, é com grande satisfação que nós vamos dar início a mais um Câmara Entrevista. E a edição do programa de hoje é histórica e especial. Eu tenho ao meu lado o Dr. Afonso Celso Garcia Reis, o Dr. Afonsinho ou simplesmente o Afonsinho do Passe Livre, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, que nasceu em 1947, começou a sua carreira esportiva aqui no nosso Galo da Comarca, no 15 de Jaú, no ano de 1962. No ano de 1965, ele foi contratado pelo Botafogo do Rio de Janeiro, jogou ao lado de Didi, Nilton Santos, Garrincha, jogou em outros grandes clubes do futebol brasileiro e também com o Rei Pelé no Santos Futebol Clube. Ele também, no ano de 1971, foi o primeiro jogador que conquistou o passe livre, o primeiro jogador que teve aí uma postura muito ativa, muito engajada, inclusive politicamente, e nós temos então o privilégio, a honra de receber o Dr. Afonsinho. Muito obrigado pela presença, doutor, por nos conceder essa entrevista aqui na TV Câmara. Não, eu agradeço, assim, uma oportunidade rara até de estender o convívio aqui aos amigos aqui de Jaú, né, que eu sempre procuro visitar quando posso. É uma oportunidade mais ampla que eu agradeço. Muito bem, vamos começar então o nosso bate-bola, doutor, falando como que foi a sua vinda a Jaú no ano de 62, despontando aí no Galo da Comarca. Como que foi a sua história aqui em Jaú, que até hoje o senhor tem amigos, familiares que residem aqui? Sim, bom, a gente veio aqui, né, assim, de mudança para Jaú, porque o meu pai, né, uma família de ferroviário, mas meu pai se formou professor, assim, com a minha mãe era professora primária, Dona Isabel aqui, o professor Reis, e então a vocação dele era educação, né, nitidamente, uma pessoa muito inteligente, e queria seguir a carreira para se tornar diretor de grupo escolar. O curso era aqui ou em São Paulo. Ele, sendo um homem assim do interior, mas, né, feito uma vida mais tranquila, e aí nós viemos para cá. E aí foi, né, uma maravilha, assim, ter vivido aqui a adolescência. E como o meu negócio sempre foi correr em volta da bola, né? Eu acabei aí, nosso grupo de garotada, primeiro na esquina, aqui logo aqui nos altos aqui da Marechal Bittencourt, a nossa garotada dali, de 2 quadras ali por perto, depois um campinho mais à frente, lá antes daquele aterro da Estrada de Ferro, e que a gente mesmo fez e tal, aquela coisa de vender jornal, alumínio, cobre, não sei o que, para comprar bola, camisa, né? Sob o comando do Darcy Faria, o extraordinário Darcy, nosso líder. E daí do Náutico ali, né? Sempre em volta da família Bambu, que é uma das coisas que eu mais agradeço na vida, ter oportunidade de ter convivido, porque é uma liderança assim, natural mesmo, era uma coisa. O seu Chico Bambu nem precisava nem falar, ele era meio gato, nem falava, só a presença dele já provocava movimento e coisas maravilhosas e tal, né? Então isso, e a molecada aproveitava já o material mais velho, a gente emprestava a bola pra gente ir jogar lá, e daí fui pro Amador do 15, né? E em seguida o 15 num período difícil, assim, de transição, né, daquela fase maravilhosa da história do 15. Eu tenho o Adãozinho como um primeiro grande mestre, assim, e, né, junto com outros. E aí aquela convivência no 15 já aparece oportunidade, sempre existe já um consenso de que o período de crise é um período de oportunidade, né? Com certeza. E aí a gente foi sendo aproveitado, começar a viajar, né? Garoto, com 15 anos, tá? Para 16. Me lembro bem também, com uma lembrança muito carinhosa, a primeira vez que eu fui acompanhando o 15, a gente viajava de Kombi para
para Jacarezinho, atravessou a fronteira do Paraná, eu já achei que, poxa, que era uma coisa assim para mim. Outro mundo. Eu sou interestadual. Né? E aí a vida seguiu, assim. Que bacana, doutor. E como que foi também? Os amigos, os companheiros do 15 inesquecíveis e tudo, né? Boas memórias. Não dá nem para citar nome para não ser injusto, mas são tantos amigos queridos. E o senhor que também era um grande jogador, um grande meia armador, dos mais prestigiados do nosso futebol brasileiro, como que foi a sua ascensão aí, a sua projeção chamou a atenção de diversos clubes do Brasil e o senhor acabou escolhendo o Botafogo do Rio de Janeiro, o Alvinegro General Severiano, o clube da Estrela Solitária. Por que justamente o Botafogo, doutor? Essas coisas sempre tem uma história assim, né? Eu comecei a jogar aqui no 15, né? Garoto, então aí comecei a aparecer assim, né? Naturalmente, começando e tudo. E aí essas pessoas, né, vão olhando e tudo. E então a gente recebeu um convite, primeiro do Fluminense. Quer dizer, já tinha tido uma sondagem, o Guarani sempre tem um trabalho de base muito grande, pioneiro, quase aqui em São Paulo, assim, muito bom. Formação de jogadores, tinha uma Guarani tradição, de Campinas. Nós fomos jogar também um jogo em Santos, quando o Capelosa estava o Santos estava interessado, fomos fazer um jogo lá, teste, não sei o que e tudo. Então havia assim né, começou a despertar o interesse de alguns clubes. E o primeiro convite, né, efetivo veio do Fluminense através do gerente, aqui tinha o Banco Comércio e Indústria, né? Ali na Marechal. E o gerente foi lá em casa que tinha recebido um telefonema, o presidente do Fluminense era o Nelson Vaz Moreira, era diretor desse banco lá no Rio de Janeiro, né? E ele então, alguém indicou, dizem até que foi o Tim, o grande Elba de Padua Lima. Ele parece que era casado com uma mulher de Ribeirão Preto, tinha, né, e um sujeito, acabei sem ter certeza disso, mas o que corria é isso, que ele indicou para o Fluminense, aí eles fizeram, como ele era do banco, aí o gerente, né, se comunicou com o gerente, é que ele foi lá em casa, que estava convidando para ir treinar lá no Fluminense, fazer um teste, o Fluminense estava interessado. Mas isso era na metade do ano, e eu estava estudando o segundo ano do científico, e, bom, que eu era maluco por bola, isso nunca não foi segredo para ninguém. Nunca teve, né, em discussão. Mas meu pai, com aquele jeito dele e tal, falou, olha, bem, é claro que eu queria muito, e talvez seja melhor você esperar acabar o ano, vai lá para treinar, não sabe se vai ficar um mês, pode perder o ano e tal, né? Nunca ele diz assim, não é isso aqui não. Ponderou e tal, e não, era lógico e tal. Eu estava aqui jogando no 15, feliz, né, moleque. E então, tudo bem, vamos chegar no final do ano. E o diretor da base do Fluminense, ele acabou, era um senhor que tinha um conhecimento, essa coisa de olheiros que era antigamente, hoje já deve ter evoluído muito, mas funciona assim ainda. Ele era... O Botafogo acabou aproveitando, mudança de direção, acho, no Fluminense, ele passou a dirigir a base do Botafogo. Então, como ele aí transformou o convite que era do Fluminense para o Botafogo, né? Certo. E eu fui, aí ele, o Zizico, né, o irmão do Edu, na ponta esquerda, nossos queridos amigos, ele jogava lá no Botafogo, ele fez a base lá, era aspirante, naquele tempo havia a divisão de aspirantes, né? Que é também um tema muito bom de ser conversado, porque eu acho que é uma pedra de equilíbrio que foi rompida no futebol brasileiro. A melhor escola para mim foi o aspirante. Eu acho que isso
suprimir a divisão de aspirante, eu acho que foi um pecado que desequilibrou muito o nosso futebol. Então o Zizico para nós, para ele lá, Américo, né, que é o sobrenome da família, ele era Américo, família de jogadores, né, todos extraordinários, e a figura do general, do pai do Edu, uma figura assim, destacada na cidade pela simples razão de andar, de existir, já era uma figura, né, simbólica daqui da nossa cidade. Uhum. E então o seu Walter, que era o diretor, falava: tem um garoto lá na sua cidade que a gente quer convidar para vir aí treinar e tal. Aí deu a passagem para ele vir aqui aproveitar e ver a família. Então o seu Walter fez o Zizico vir me encontrar aqui, né? Mas como era janeiro, era férias, eu não estava. Eu estava na casa da minha tia, lá em Itanhaém, que era um lugar que a gente ia nas férias assim com ela. E aí a gente se desencontrou. Quando eu recebi o bilhete dele, marcando assim: olha, eu vou estar, acho que sábado à noite, no pé da escada rolante da rodoviária lá e tal, né? Quando eu recebi, já tinha passado. Ai. Mas aí ele tinha mandado essa carta e tal, e aí eu fui lá né? Durante a semana fui lá pro Rio e tal, para me encontrar com ele e fazer esse contato lá no Botafogo. Treinei, acabei sendo aprovado lá. E aí me transferi, era o último ano também do científico, já pré-vestibular, deu para encaixar. Inclusive o doutor Afonsinho estudou nessa época, né, no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Como que foi esse período, doutor? Era assim, conciliar os estudos, a profissão de atleta, num grande clube como o Botafogo. Como foi essa experiência de vida, um mundo novo também, o Rio de Janeiro, ali, cidade a qual o senhor também se apaixonou ali pelo estilo de vida carioca. Até hoje o senhor vive no estado do Rio de Janeiro, em Paquetá. Então como que foi essa experiência de vida tão jovem, encarando esse desafio enorme, né? Trabalhar num grande clube de futebol como jogador e estudar medicina numa das principais universidades do nosso país. Então, embora eu já tivesse jogado 2 campeonatos aqui da segunda divisão, né? Com 15 para 16, 16 para 17, eu era amador. Aí começa já a história do passe livre, quer dizer, eu não tinha contrato nem de gaveta, que era a forma de se segurar os jogadores e tudo. Eu não tinha essa ideia de não aceitar. O passe já vinha daí. E eu fui então pro juvenis, o que hoje são os juniores, né? Certo. Antes não havia junior, era o infantil, né? E infanto juvenil, aspirante e profissional. Essa era a sequência. E então eu fui pro juvenis do Botafogo. Aí comecei a jogar lá, mas no segundo semestre eles já começaram a me botar também algumas partidas no time principal. Aí jogava também o que precisava, ia lá no juvenil e tal. No segundo ano, nesse primeiro ano, nós ficamos vice-campeões lá de juvenis. O Flamengo, que tinha um time já mais velho, né, que ia estourar a idade, aquele ficou campeão. No ano seguinte, nós ficamos campeões do juvenis, né, e aí eu já seguia revezando e passei direto pro time de profissionais, né. Então, mas a questão de conciliar é porque hoje acho que seria impossível, mas além de eu estar ainda ligado ao juvenil, naquela época os treinamentos eram num período só.
entendeu? Entendi. Não havia treinamento de tempo integral. Isso aconteceu durante a minha carreira, né? Passar essa questão de trabalhar fisicamente mais intensamente, né? Horário integral e tal. Isso foi uma das razões também que eu acabei, né? Acabou dando na história do passe livre. Então era isso, quer dizer, a gente morava lá na Concentração, era uma casa que o clube tinha ali perto da sede, e a gente morava ali, a garotada, e eu treinava num período e no outro fazia o pré-vestibular, né? E aí fui levando assim. Aí num determinado momento, quando eu vim para o Santos, eu já estava na faculdade, eu tive que trancar a matrícula. Teve um ano que eu tranquei a matrícula, e depois o próprio processo da conquista do passe, né, facilitou que eu avançasse mais na escola. Quando eu fui emprestado à Olaria, porque não se resolvia a situação, né, virou um impasse. Aí no Olaria também foi muito bom, eu me ambientei muito lá, e as coisas se facilitaram para eu poder me formar. E teve o senhor já comentou esse episódio, né, do empréstimo à Olaria. Como foi essa experiência com o técnico Zagallo, a questão da liberdade também individual, a liberdade de expressão, porque realmente, além da habilidade, que é incontestável, né, a sua forma de jogar é muito elegante, você também era uma pessoa que tinha essa visão, esse engajamento político, até por ter prosseguido nos estudos. Como foi essa experiência com o técnico Zagallo, a época, o regime político fechado, o militarismo brasileiro? Como foi essa luta realmente, doutor Afonsinho? Então, as duas coisas concorreram, né? Eu sempre tive interesse, né, de família de dentro de casa, já pela questão social, porque a família do meu pai era de ferroviária, meu avô era imigrante português, maquinista de trem, né? Meu pai era radiotelegrafista da Estrada de Ferro, da Paulista. Então foi um período, quando eu era menino, foi um período assim, de atividade política grande. Foi quando foi encampada a Estrada de Ferro, o movimento de ferroviário. Então eu estava próximo daquilo ali, né? E eu sempre fui interessado nisso. E aí quando lá no Rio, você lembrou a relação assim, com o Zagallo. O Zagallo, no primeiro ano, o treinador era o Adalberto, o antigo goleiro, que, né, faleceu agora, já com 90 anos, um cara extraordinário. Ficou auxiliar técnico do Didi quando ele foi dirigir time nas Arábias e tudo. Figura simples assim, mas muito querida também. E no segundo ano, meu técnico do juvenil era o Zagallo, né? O Zagallo entrou, começou a ser treinador do juvenil, parou de jogar. E então, tudo bem que ele já era conhecido dali. Mas quando ele assumiu o profissional, ele tinha aquela forma fixa dele sempre de jogar, como ele tinha sido como jogador, recuando um ponta, né? Eu era meia direita, o Gerson era meia esquerda e jogava com volante, a formação era esse, né? 3 de meio. Mas aí ele, quando recuou ao ponto esquerda, ele promoveu o Carlos Roberto, que era um volante, um cara mais, né, de contenção. Tá, tudo bem, isso é normal, né? Mas aí eu já tinha me destacado, já tinha sido campeão de juvenil, de aspirante também. Foi engraçado que eu fui galgando assim no Botafogo, degrau por degrau. Então, com o correr desse tempo,
eu já apareciam os clubes, grandes clubes, o São Paulo, depois o Atlético Mineiro, em determinado momento, o próprio Santos, quando o Clodoaldo operou o joelho, aceitava até por empréstimo. E eu não jogava no Botafogo e não podia sair, né? E não podia ficar naquela situação muito tempo. É claro que você não jogar é uma contingência normal. Mas a gente tinha exemplo dentro do próprio Botafogo, né? Por exemplo, se você ficasse na reserva do Garrincha ou do Newton Santos, ou não sei o quê, não podia ficar muito tempo, porque senão passa o tempo e você perde o trem, né? E eu fiquei nessa condição. Então eu pretendia sair. Mas eles não me emprestavam, não vendiam, eu não jogava, e isso foi desgastando, foi criando, né, um desgaste, e aí num determinado momento eu acabei emprestado por Olaria no primeiro passo. Ficou, né, não ia nem para frente nem para trás, e aí o Olaria pediu para mim fazer uma proposta, o Botafogo aceitou, dizendo até que seria um castigo para mim, porque, né, para ver como é que era dura. Mas eu já tinha vindo do 15 de Jaú, né, para mim nunca teve esse problema, né? E o legal também, é uma coisa interessante, que futebol você tem que começar cedo, é bom começar cedo, porque você está com a cabeça limpa, você quer jogar, a primeira coisa que você quer jogar. Aquele, né, ímpeto de praticar garoto, isso, não tem muita confusão, não tem outros compromissos acessórios, outros interesses, né? Então, em primeiro lugar, é interessante isso na carreira do jogador de futebol. Então, aí eu acabei, né, indo para jogar um campeonato no Olaria, que eu até já tinha, na realidade eu já tinha desistido de jogar, porque esse desgaste no Botafogo foi um período prolongado, quase 2 anos, e eu era muito jovem, e aquilo foi acontecendo atritos e tal, né? Eu acabava um contrato, tinha proposta, não podia sair, né? Que tinha o vínculo aí com o clube, que era negócio, vitalício praticamente. Era vitalício. Aí, então, isso aí, né? Criou essa situação. E eu achei aí que apesar do futebol ser a minha grande paixão, não deu certo para a ciência. Eu já estava indo para o 4º ano, ia começar práticas e tudo, né? Medicina. Eu depois de pensar muito, eu tinha resolvido parar. Eu resolvi parar. Quando o Olaria me fez a proposta, eu agradeci todo o interesse, falei que eu tinha resolvido tomar outro rumo, não sei o quê. Aí ele já mais experiente e tudo, não, vai, pensa direito. Aí, no fim de semana, eu fui para o Olaria para ter condição de manter, como eu já tinha assinado o 2º contrato de profissional, eu já tinha dado entrada num apartamentozinho lá da General Severiano mesmo, né? E pertinho do eu falei, e tinha comprado já um carrinho, eu falei, bom, se eu assinar um contrato aí, são 3 meses, só o Campeonato Carioca, eu vou conseguir segurar aqui, pelo menos não conseguir acabar de pagar o apartamento, se eu posso vender o carro e vou me formar ou tratar, paciência, a vida é assim, era claro para mim. E aí eu fui para o Olaria com esse objetivo. Mas foi um renascimento para mim. O Olaria foi um trabalho muito bem feito. Na primeira vez era o Paulinho de Almeida, aquele grande lateral do Vasco, da seleção brasileira. Fez um trabalho muito bom e o Olaria acabou. Foi a sensação do campeonato lá. Eu acabei me valorizando, ao contrário de ser desvalorizado, de ser desprestigiado. Foi um renascimento para mim, principalmente de abrir a minha cabeça para ver que havia outras possibilidades, né? Eu saí do futebol, o futebol não ia mudar nada, mas eu fiquei nessa situação, né? Então, felicidade e tudo. Aí eu fui o Botafogo, aí foi a luta pelo passe. Quando eu obtive o passe, voltei de novo para o Olaria, porque já tinha me ambientado muito bem lá, já estava à vontade, né? Foi a 2ª passagem pelo Olaria, agora com o passe. E o treinador era o grande Jair da Rosa Pinto, né? Um jogador genial, né? E um inteligentíssimo,
pensador do futebol. Brilhante, né? A própria carreira de meio campo, de pensar o jogo. E ele fez um time do Olaria ainda aperfeiçoado, né? Já no segundo ano, que foi a época da Copa de 70, naquele ano parava mais ou menos quase 3 meses para treinar e tal. E o Olaria, como tinha terminado em terceiro no campeonato, né? Se houvesse assim mais justiça, mais honestidade, ia acabar disputando o título, até mudar a tabela, foi uma confusão danada. Tapetão. Tapetão e tal. Mas aí o Olaria, inclusive, foi o adversário fizeram um jogo da seleção A e B, né, lá, antes de viajar para a Copa. O Olaria foi convidado para treinar, então acabou arrumando excursão, como ia parar. Naquele tempo o calendário permitia excursão, né? O ano sempre começava com as viagens para o exterior e tal, os times viajavam. E com essa paralisação da Copa, o Olaria arrumou uma excursão, aí saímos aí pelo mundo, né? Hong Kong, Indonésia, Tailândia, tudo que era lugar, Irã, né? Então foi isso. E esse episódio, essa passagem sua pelo Olaria, lhe permitiu também conhecer um lado menos glamourizado do Rio de Janeiro, inclusive ampliou a sua sensibilidade social. Como o senhor já afirmou, já vem de uma família que tinha essa visão mais apurada mesmo da questão trabalhista, da desigualdade social, e ali, como você se adaptou, também teve a oportunidade de engrandecer o clube também pela sua qualidade, seu futebol, que todos admiravam. Então foi um período ali até que te ampliou essa percepção, e acredito que reforçou esse seu ímpeto pela luta pelo passe livre. Claro. Não, justamente o grupo do Olaria, nessa segunda passagem, o Jair da Rosa Pinto, ele tinha sido, né, além da história dele nos grandes clubes do Rio, ele foi um expoente no Santos e no Palmeiras. No Santos, a chegada do Pelé no Santos foi na época do Jair lá, né? Isso também foi importante, né, para a própria história do Santos e mesmo do Pelé. Então o Jair, como ele tinha muito ambiente aqui em São Paulo, né, ele veio, visitou o Santos, visitou o Palmeiras e levou alguns jogadores. Foi um time armado artesanalmente por ele, né? Tinha outro garoto de Ribeirão também, o Marco Antônio, e, né, alguns do Juventus, o Toninho, Minhoca, vários, né, Tanese, o Luiz Carlos Pelezinho, fez um time assim e que causou essa sensação lá. Aí eu segui de lá, né? De lá eu fui pro Vasco, porque a figura central do Olaria era um imigrante português, um construtor da região dali da zona da Leopoldina, né? Olaria, Bom Sucesso, aquela região. Era um senhor já de idade, semi-analfabeto, só assinava, mas era um gênio, né? Era um gênio. Então era português, imigrante. Ele tinha uma ligação lá com o Vasco. Quando acabou o campeonato, os jogadores do Olaria estavam muito valorizados, então um time queria 2, outro queria 3 e tal, não sei o que, e nós acabamos indo para o Vasco, né? Fomos 4 de uma vez e tal, tinha vários interessados, mas como o Vasco queria mais, a gente emendou. Depois eu vim para o Santos, aí fui, né, voltei, mais uma passagem pelo Olaria, e aí fui. Ficou ali realmente uma ligação muito íntima com o Olaria. E qual foi o que você poderia elencar como a principal? O Pirulito. Também tem. Pirulito lá do Olaria, né? Entre os companheiros e tal, extraordinário. E desses momentos todos, doutor Afonsinho, qual seria, acredito que seja até difícil para poder elencar um momento mais marcante, o senhor que foi multicampeão no futebol brasileiro, foi o capitão daquele time de 68,
pelo Botafogo, né? Que foi um título também que marcou. Mas o que o senhor pode realmente afirmar que foi um momento marcante da sua carreira, ou até mais de um momento, algo que lhe realmente marcou, que você lembra até hoje assim com muito carinho? Óbvio que são vários episódios aí importantes, mas tem algum episódio em si que o senhor leva aí dentro do seu coração? Tem uma coisa assim, por exemplo, o Botafogo, quando eu subi para o time profissional, era um time extraordinário. O Botafogo teve 2 grandes períodos na sua história, né? O primeiro com o Didi, Garrincha, Newton Santos, né? Isso aí é que me fez botafoguense, acabei ficando ligado a isso aí, né? Quando eu cheguei era exatamente o momento da saída. Quando eu cheguei, fazia um mês que tinha saído o Newton Santos. Aí a gente ainda treinou lá junto com o Garrincha algumas vezes, que foi ótimo para fazer uma amizade pro resto da vida. E em seguida ele saiu também, foi esse período de crise. Aí o Botafogo tinha trabalhado com inteligência, preparado uma geração, para saber que aquilo, né, ia ter que ser substituído. Aí já estava o Jairzinho, né, já outra geração, o Jairzinho, o Roberto e outros companheiros. Eles já tinham um meio campo. O Didi tinha saído antes, mas eles tinham um jogador que era o Arlindo, e até hoje eu não entendo como é que eles tinham feito um jogador para poder substituir o Didi, que era um cara extraordinário, mas acabaram vendendo o Arlindo para o México, que se destacou muito lá, vive lá hoje, o Arlindo, um jogador de características semelhantes, que eu tinha visto aqui pela televisão. Eu falei, poxa, aquele cara tinha ficado assim, chamou a atenção, mas aí foi embora. Então o Botafogo tinha preparado esse grupo, né? Foi esse segundo período que foi o que eu pude conviver, né? Foi de 65 a 70, que o Botafogo também teve muitas vitórias, muitos títulos, né? Então isso foi importante para mim. Uma coisa marcante foi isso, assim, né? De ter o valor maior que eu tenho, assim, né, no meu coração, é ter sempre feito amigos nos lugares onde eu passei, né? Até hoje mesmo é difícil saber como é que eu acabei tão ligado assim ao Zizinho, que nem era do Botafogo, era mais antigo, mas a gente acabou ficando muito próximo, também por questões de gostar do samba, da música, assim, da cultura brasileira. E inclusive o Newton Santos, que depois acabou abrindo uma loja lá em Botafogo, a gente ficou próximo também. Isso é o valor que eu tenho maior, assim, dentro de mim, no coração, ter próximo dessas pessoas, né? E que isso, em todos os clubes, felizmente, onde eu passei, eu consegui. E o senhor se tornou também uma figura muito conhecida pela música que o Gilberto Gil compôs em sua homenagem, Meio de Campo, em que ele já começa a música, meu prezado amigo Afonsinho. Também tem essas amizades todas aí, isso, né? Que o senhor também, que foi tema de filmes, né? Documentários, livros, é uma figura assim reconhecidíssima e até hoje, como articulista também da revista Carta Capital, continua aí contribuindo, né, com a nossa cultura brasileira. Então realmente o futebol te proporcionou uma projeção muito além do esporte, né? Não, bem lembrado, porque essa interação do esporte com as atividades culturais, as coisas criativas ela sempre foi muito grande, né? Os jogadores com o pessoal de música, principalmente, com o pessoal de cinema. Então isso como era uma coisa que eu sempre fui apaixonado, né? Desde aqui, já eu me lembro e tal, dentro de casa. A questão principalmente da música brasileira, né? E da literatura, que eu sou muito ligado, que eu gosto. Uma das coisas que mais me tranquilizam é ler. O que eu mais gosto de fazer, assim,
me estabiliza. Tem um autor preferido, doutor Afonsinho? Então, tem vários, né? Eu estava te dizendo era justamente isso. Quer dizer, aí ficamos próximos, quer dizer, acabei viajando com o Capinã, o grande poeta baiano. A gente morava perto ali em Botafogo morava também o Roberto Ribeiro, um grande cantor, né, extraordinário, e o Paulinho da Viola, que acabou sendo meu compadre, somos compadres. E então isso foi cada vez se estreitando mais. O Gil fez essa música, que é um gesto de carinho, né? No momento, a sensibilidade dele, né? As dificuldades do meu processo do passe livre, aquela coisa, né? Então, né? Sempre agradecer, isso foi uma força, um apoio. E então essas coisas vão se entrelaçando. Eu, né, era figurinha fácil lá nos ensaios da Mangueira, através do Paulinho com a Portela e mais com o outro. Era o período dos grandes desfiles, dos grandes sambas enredo e tal. Também isso aí era o que vivia dentro da minha cabeça e eu fui tratando de viver. E o carnaval e o futebol já tem essa ligação também muito próxima, né, da nossa cultura brasileira. E o senhor se tornou um ícone, na realidade, daquela época, daquela geração de jovens, né, que realmente passavam por um período político ali, o Brasil, o militarismo, um governo fechado. Então, realmente, até a questão das liberdades individuais, a questão da barba, o senhor realmente gostava de cultivar ali e realmente comprou aí digamos, uma briga que motivou toda essa geração de jovens que ansiavam por liberdades e realmente não afetava, né, essa questão da barba. Tem até o filme, né, Barba, Cabelo e Bigode ali, que também retrata essa questão. Então foi muito importante, o senhor se tornou um ícone dessa geração e até hoje inspira todas as gerações com a sua postura, fazendo com que o esporte também pudesse ser uma forma de se representar politicamente, se representar também, se expressar, não é mesmo, doutor Afonsinho? Você foi preciso na sua análise. É isso, é uma atividade, embora seja uma atividade de lazer, uma atividade esportiva, hoje transformado num dos grandes negócios da sociedade moderna, o esporte, né? A participação do cidadão na política é uma coisa que nem você querendo você consegue não exercer, porque tudo se decide. Quem decide o preço do café, da caixa de fósforo, quem diz isso é a política, né? O leite, o pão, o transporte, tudo, as né? Relações sociais. Até antes de nascer, quando a sua mãe é atendida num posto médico ou não sei o quê, quem é que organiza, que cria, né? Que estabelece as relações. Então isso não tem como. Eu acho que, ao contrário desse momento que tentam nos impor, quer dizer, é preciso cada vez mais você participar ativamente da vida política da sociedade que você vive. Então isso é uma coisa que sempre foi clara para mim e eu exerci naturalmente, como faço até hoje. E essa questão do passe livre, como o senhor enxerga hoje esse mercado do futebol, né? Muitos, as pessoas mais nostálgicas, saudosistas, se lembram da época em que tinha esse vínculo, que o jogador permanecia por vários anos no mesmo clube, que às vezes para o atleta profissional não era vantajoso, mas para o torcedor era às vezes aquele motivo de criar a identidade, né? Os grandes nomes que fizeram fileiras aí. Então, como o senhor avalia a questão profissional do futebol hoje, essa globalização do mercado futebolístico, doutor Afonsinho? Ótimo, muito importante essa lembrança sua, porque faz parte da nossa história com H mesmo, né? É muito bom de esclarecer isso, porque essa questão da permanência do jogador e tudo mais, né? A liberação do passe, mais que isso, as pessoas atiram sempre a culpa. O futebol hoje é negócio do empresário e tal.
Mas é preciso se ver isso com uma visão mais ampla. Eu digo que tem a ver com a história porque é o nosso processo da sociedade brasileira, né? O passe era era um vínculo de natureza escravagista. Sim. A história da liberação da escravatura negra aqui no Brasil foi assim, passo a passo, né? Ventre livre, sexagenário, não sei o que lá e tal, né? Quando você se livra de uma ditadura, né? E a história do passe tem a ver com isso, por quê? Você vê como é que são as coisas. Os jogadores hoje, eles podem permanecer por um tempo longo no clube. Pelo contrário, os clubes se garantem com a extinção do passe, garante o vínculo dando um contrato mais longo. Ao passo que no Brasil, isso ainda não está estabelecido. É um profissionalismo muito falso que a gente vive hoje, né? Porque se você não tem uma garantia profissional de alguns anos pelo menos, como é que você vai ter estabilidade de criar uma família, de se tornar um adulto, de ter vínculos mais amplos, se você não tem garantia de sobrevivência, você não tem um estabelecimento profissional? Então o que aconteceu? Assim que o passe foi liberado, né, o primeiro foi comigo aqui no Brasil. Em seguida, o Bosman, um jogador belga na Europa, ele teve uma questão semelhante e obteve o passe dele lá. Como já era a União Europeia, tendo sido liberado o passe no lugar, ele ficou liberado na Europa toda. Imediatamente, uma sociedade mais desenvolvida, ele resolveu com tranquilidade isso. O que aconteceu? Os jogadores passaram a ter uns contratos de no mínimo 5 anos. 5, 6 anos. Isso causou espanto assim, até para mim, que por conta de ter estado no centro dessa discussão, sempre tive que conversar sobre isso, que debater essa questão, né? E então o jogador me causou espanto. A primeira vez foi quando eu vi na revista, no placar, o Romário assinou um contrato, não sei com quem, contrato de 6 anos. Eu, quando eu li a revista, um jogador com contrato de 6 anos, o jogador tem uma carreira em média de 10 anos, como é que um clube contrata o cara de 6 anos? Foi a solução da questão do passe. O jogador permanece vinculado por 5 anos, você pode gastar quantos milhões de euros você quiser, você tem 5 anos para recuperar. Não quer dizer que você não possa negociar o jogador no dia seguinte, que acontece muito. Sim. Leva o garoto novo daqui do Brasil e tal, faz um período, empresta num time, não sei o que, daqui a pouco vende por não sei quanto e tal, ganha muito mais e a gente fica apanhando de 7-1. Né? Exatamente. Não é isso? Então a questão do passe que é central aí. Aqui no Brasil, até hoje essa coisa não, entendeu? O problema nosso dessa decadência, de a gente não conseguir alavancar, tem muito a ver com isso, né? Porque o clube é sempre maior. A razão de ser do futebol, em qualquer sistema político-econômico, é o torcedor. Sim. E o torcedor é a camisa dele, é o galo dele, é o verde e amarelo, é o rubro-negro, é o alvinegro. Então isso é definitivo, né? Então o que sustenta em qualquer circunstância é o torcedor. E o torcedor então o clube é a coisa mais importante. E isso no Brasil hoje não acontece. Quer dizer, quem não tem televisão não consegue fazer futebol, ficou muito caro, o tal calendário, né? Hoje a coisa você não vai percebendo, mas ela foi trazendo uma hiperconcentração nos campeonatos europeus, hoje muito mais na Inglaterra. Sim. Dia 1º vai ter a final da Champions, 2 times ingleses. E na outra final também da outra competição europeia também são dois clubes ingleses. Você vê como a coisa foi se afunilando para lá, disfarça um pouco o Barcelona e o Real Madrid, mais um Bayern de Munique com a coisa assim e tal, né? Mas o poder da Libra, né?
Então isso é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito do sistema político-econômico que predomina hoje, quer dizer, uma hiperconcentração e o esvaziamento de tudo. Então a questão do passe ficou fundamental. O primeiro jogador que assinou um contrato aqui mais longo ainda está jogando, que é o Fred, hoje no Cruzeiro. Sim. Quando ele retornou para o Fluminense da Europa, um contrato de 5 anos. Foi o primeiro que eu vi assim, quer dizer, isso é o substituto do passe. O clube tem garantia, entendeu? Como é que funciona o Real Madrid, que talvez seja o maior clube aí de hoje, né? É isso, é tranquilo. O Real Madrid negocia o seu maior jogador, que é o jogador que tem maiores conquistas hoje aí, o português, o Patrício, né? E não acaba o mundo, né? E não acaba o mundo, quer dizer, o clube tem uma consistência, uma estabilidade. Isso é que precisa acontecer aqui. E eu, há umas 2 ou 3 semanas no máximo, vi uma entrevista do presidente do Corinthians, do Andrés, que eu achei muito interessante, né? Eu acho que por aí tem um caminho para nós, porque o que acontece, ele era uma mesa grande aí da televisão, né? Estava lá o Casagrande, mas outro perguntando, pensando e tal. Aí, a uma certa altura, perguntaram a ele: bom, você pretendia, né, agora que começou a temporada, você pretendia o Gustavo ou não sei o quê, uns 3 ou 4 jogadores que iam começar esse ano, né, que estavam mais valorizados, você pretendia, mas e aí? Você não contratou esses jogadores? Aí ele falou: não, no Corinthians tem um padrão, ganham mais o Cássio e o Fagner, né? A partir daí é que a gente faz. Isso é muito interessante, porque não vira essa loucura, quer dizer, os clubes estão todos endividados, não se estabelecem. Alguns já sim, o Grêmio parece um clube muito consistente, talvez o Cruzeiro e tal, mas muito pouco para o tamanho do futebol brasileiro. É preciso acontecer alguma coisa maior que os nossos clubes sejam realmente potências, como grandes torcidas que tem aí em todo o Brasil. E o senhor acha que até mesmo essa questão, essa perda da força do futebol brasileiro, especialmente pelos seus grandes clubes, isso acabou se refletindo também nos clubes de menor expressão, os clubes do interior que na época áurea do futebol, década de 50, 60, 70, também eram grandes forças, protagonizavam grandes duelos com os clubes mais tradicionais. Será que essa perda também aí desse fio da meada do futebol brasileiro nesse mercado globalizado também passa pela nossa essência, que também foi de alguma forma distorcida? Antes éramos conhecidos como o futebol arte, o futebol do improviso, e hoje está muito técnico, muito tático. Nós percebemos aí os treinadores, os clubes utilizando aqueles modelos europeus que são, hoje o futebol está muito estudado de fato, mas talvez essa essência do nosso futebol se perdeu justamente por isso, doutor Afonsinho, a nossa essência do futebol arte, do futebol de improviso, aquele espetáculo que era o futebol no passado. Eu vejo o futebol como uma forma de expressão. O futebol gaúcho tem característica, o futebol nordestino, a gente sempre vive aqui, o futebol do Rio é mais cadenciado, é mais não sei o que, o futebol de São Paulo é mais disputado, e essas coisas todas que também mudam, né? Hoje a gente vive um mundo globalizado, isso tudo, mas nós estamos aqui, né, em Jaú, diante de uma prova viva disso. O 15 de Jaú é uma história maravilhosa, que times, né, que já não formou, e qual a dificuldade hoje, né? É muito grande. Você não. Então o que construiu a grande história do futebol brasileiro, né, com tantos títulos mundiais, foi ter uma base muito grande de valores e tal, para chegar a um ponto mais elevado, né? E isso tudo, essa hiperconcentração que está no topo lá na Inglaterra hoje, né? Isso
mal da sociedade, porque a base fica desprestigiada, fica prejudicada, né? Você vê hoje, nós temos um jogador muito fora do comum, um jogador genial. O Brasil que sempre teve 3, 4, a nossa seleção tinha o Garrincha, o Didi, o Nilton Santos, não sei o que e tal. Hoje nós temos o Neymar, né, que é o nosso maior craque, uma coisa... Camisa 10 da seleção, né? Não só isso, com todo... E discute-se sempre e tal, mas se você vai ver, fala, poxa, a seleção, o cara que é o cara no mundo, que disputa lá com os maiores, é um jogador, então um esvaziamento muito grande, né? E eu fiquei feliz essa semana também, porque eu estava preocupado, na semana anterior, falei, será que o Neymar está desestabilizado aí? Em uma semana foi punido 2 vezes, né? Porque fez uma manifestação na rede social e agrediu um torcedor e tal. Eu falei assim, o cara acho que está desestabilizado. Mas eu vi uma entrevista extraordinária dele com essa Glenda Kozlovski aí, por conta ele está fazendo 10 anos de carreira, 27 anos de idade, que é a idade de ouro do jogador, é o amadurecimento, né? Então, uma entrevista longa, eu vi o Neymar com tranquilidade, né, responder as perguntas e os questionamentos dela e tudo assim, uma coisa muito legal, e de vez em quando reproduzindo lances dele, né, que é uma história extraordinária. Vai esquecendo, você se preocupa só com essa coisa do momento. Se você tiver 10 minutos de gol do Neymar ou de jogada do Neymar, são coisas, né, mas ele está dentro desse processo do que é o jogador hoje, um superstar e não sei o que, e tal, e todo esse envolvimento, essas coisas. Tem a questão do marketing. Que foge, exatamente. Então, a gente não pode esquecer que tudo isso, toda essa valorização, toda essa montanha de ouro que o esporte representa hoje, né? Mas tem que ver a bolinha ali em cima do terreno, né? Sim, eu falo, hoje quem determina o horário do jogo e tudo é a televisão, né? Eu falei, vai chegar uma hora aí que é tanta coisa acessória, tanto envolvimento acessório, que não é o fundamental. Vai chegar a hora que está lá, 9h45, plim, e esqueceram da bola. Do jeito que está caminhando, né, acontecendo. Até acho que já está chegando num ponto que sabe-se que é necessário uma transformação grande, porque é uma paixão que a gente não pode perder. Faz parte da nossa identidade mesmo, claro. A nossa formação cultural brasileira é um traço da nossa sociedade, é um traço identitário. O que o senhor acha, com base na sua experiência, no seu conhecimento, o que precisa de mais urgente mudar no nosso futebol para de repente o Brasil dar uma guinada e voltar a ser o país do futebol e não ficar apanhando de 7-1, como o senhor disse, não só dentro das 4 linhas, mas também aí nessa questão gerencial, de gestão do futebol. O que na opinião do senhor de mais urgente precisa mudar para a gente revirar esse jogo aí e voltar a ser o grande país do futebol? Mais urgente é você parar de me chamar de senhor, porque, apesar de que já está à vontade. Me permita chamá-lo de Afonsinho, que é o respeito, a admiração que eu já tenho. Já está tudo branco, você me dá uma rasteira, Não tem nada, é uma questão de educação, de consideração. Mas aqui... Sim, me permita chamá-lo de Afonsinho, pronto, então, ter essa intimidade. Fica mais tranquilo. Ótimo. Então, não existe uma varinha de condão que você muda aqui amanhã futebol. É uma construção. O Brasil chegar a ter a história que ele tem de futebol, ele perdeu já uma Copa aqui em 50, quando o futebol estava aqui de uma maneira espetacular, né? Já falamos aqui do Zizinho, aquela do Jair, da Rosa Pinto, né? São coisas... o Brasil construiu a sua história partindo dessa derrota de 50, né?
E aí fez, os jogadores já tinham um nível elevadíssimo e em termos de organização ainda pecava, né? E não venceu a Copa aqui justamente por essa instabilidade emocional, talvez, né? Isso faz parte da história. Mas aí o Brasil se aperfeiçoou e ganhou o título de 58, 62, que eu acho que 68 e 62 são os pais de todas as conquistas do Brasil, né? Discute-se assim o negócio da seleção de 70 e 58, não sei o que e tal. 70 é filho da geração de 58, 62. Todos ali foram formados, né? Inclusive a minha própria geração. E essa ruptura, né? Foi quando rompeu o tal do complexo de vira-lata que o jornalista Nelson Rodrigues, irmão do jornalista Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, ele dizia realmente isso, né? Faltava essa ruptura. Então 58 foi quando o Brasil revolucionou mesmo, né? Precisa mudanças assim que valorize. O Brasil não há explicação para você dizer assim, por que o Brasil, essa maravilha, né, de país com as riquezas que tenha um contingente de população em tão más condições de vida. Não há explicação. O que o Brasil produz é para ser eu acho que talvez nós estejamos passando um momento de transição para o Brasil se tornar uma referência no mundo, talvez um ponto de equilíbrio. Existe uma polarização hoje dos americanos, que são, né, com os chineses, que, né, os dois, não por acaso, os dois passaram a se interessar de uma maneira muito grande pelo futebol. O esporte já é muito valorizado lá, mas o que os Estados Unidos e o que a China não é coincidência, né? E o Brasil, então, é um país que é industrializado, que tem, né, tem todo tipo de riqueza, um clima que você não depende de uma estação de inverno, né? E o futebol representa muito isso. Você joga o futebol você joga o futebol o ano inteiro, no país inteiro. Por que o Brasil não é o país do futebol como o basquete é do americano? Não há nenhuma razão para não ser assim, né? Deveria, né, Deveríamos ser assim, seremos. Com certeza. Então é questão de a gente ajustar a nossa sociedade, né? E o Brasil é um país muito novo, perto da história desses países, como o senhor disse, aí, países europeus que se consolidaram. A Inglaterra, que é tida como o país, é tida como a inventora ali do futebol, né, Inglaterra. Então, assim, nós temos ainda muita trajetória. Acredito até que a sua história abriu um precedente aí, permitiu que hoje o Brasil possa ter essa projeção mundial no futebol e, como o senhor disse, torcemos para que evolua cada vez mais, né? Como sociedade, né? Acompanhando as evoluções sociais. Claro. História, né? Eu acho que sim, né? O Brasil, eu vi. Outro dia eu fiquei, também me foi um alento na alma, vendo na beira da praia esse futevôlei, né? Sim, muito tradicional no Rio, né? Eu fiquei assim, me fez um bem aquilo. Eu estava passando, aí parei para ver uns caras lá com habilidade, por conta disso, porque a gente não precisa morrer de inveja do basquete americano, porque os garotos brasileiros, eles fazem com a bola nos pés, aquilo era uma dupla jogando ali, um negócio assim, do nível comparável a essa maravilha que a gente vê aí no basquete americano, os caras saem andando no ar, né? É uma coisa, né? É uma valorização, acredito, da própria população. Isso aí me fez um bem muito grande, assim, falei, puxa, tá aí, nós também temos grandes expressões.
Com certeza. E é uma inspiração mesmo, né? O senhor disse que passa por essa valorização do nosso espírito brasileiro, de entendermos que somos um povo que tem todo o potencial para ser uma potência mundial mesmo, não só no esporte, mas também, como o senhor mencionou, economicamente, enfim, uma sociedade evoluída no geral. Eu acho o Brasil... independer de grandes potências, ao contrário do que se pretende nesse momento, né, pode ser um ponto de equilíbrio na humanidade, porque nós temos extensão territorial, no mínimo pelo tamanho, né, o Brasil merece ocupar uma posição. E a nossa história, a nossa cultura, sobretudo, o que a gente produz de expressão. O Brasil é o país do carnaval e do futebol. É um país que preserva a paz de uma maneira muito clara na sua forma de expressão, na sua cultura. Então, é muito desejável que a humanidade seja assim. Nós podemos ter uma participação boa, grandiosa no mundo de uma maneira geral, na humanidade. E o exemplo disso é que o próprio Dr. Afonsinho tem projetos sociais lá no Rio de Janeiro também. É uma demonstração, inclusive, de como todo cidadão deveria agir, todo mundo também olhando para o seu próximo. Todos somos cidadãos brasileiros. Eu acho que até esses projetos sociais também que são desenvolvidos por você. Tem também lá o grupo de futebol, até hoje também bate uma bolinha, trem da alegria. Então, como também é essa parte aí social, essa parte também de diversão aí com o pessoal, bate uma bolinha ali com os grandes nomes também. Isso. Como que é, doutor? Não, acho mais uma inspiração sua falar sobre isso, porque critica-se muito o jogador como um elemento alienado da política, né, da sociedade, da própria política mesmo. O jogador, não sei o quê. Na própria classe queixa-se muito do jogador ser unido, mas eu acho que nada disso procede. A gente vê que os jogadores aí que se destacam hoje, eles têm projetos aí, lá tem o Cafu, já tinha o Raí com o Leonardo, né? Nós antes fundamos lá o nosso Trem da Alegria, que era uma forma da gente conseguir juntar num período muito crítico, e acabou, como nós dizemos, eles suprimiram a divisão de aspirantes, né? Então os clubes tinham uma média de 40 jogadores por contrato. Parece que isso está voltando a acontecer, mas só que sem a divisão do aspirante. Quer dizer, essa coisa que nós falamos da hiperconcentração. O time joga, domingo joga com um time, aí na quarta-feira joga com reserva, porque tem não sei o que lá, e tal. Isso é entendeu? Uma concentração, tá um time lá, o jogador... O Palmeiras mesmo, né, que eles até brincam, o time B de brasileiro e o time C de Copas. Então... eu li, a semana passada eu li que tem um time do Corinthians na segunda divisão, na Série B, no campeonato, sei lá, no Paulista, não sei o que, você tá entendendo? Quer dizer, a coisa está sufocada. O cara tem que ter 40 jogadores porque joga 3, 4 competições ao mesmo tempo. Para que tanta essa concentração? É necessário descentralizar isso, prestigiar entendeu? Dar valor a toda, né? A todo mundo que pratica, assim, valorizar, assim, só todos os níveis mesmo, né? Isso é uma questão social muito esclarecedora do momento da nossa sociedade. Eu acho que por aí. Com certeza.
Doutor Afonsinho, infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Essa edição especial do nosso Câmara Entrevista, nós que recebemos aqui de uma forma muito prazerosa esse bate-papo, para mim uma fonte de inspiração a sua história de vida. Eu que sou um grande admirador, meu pai sempre, que também deve estar assistindo essa entrevista, o Toninho Gato, sempre me contou desses grandes jogos que ele ouvia pelo rádio, que ele também sempre ouviu esse nome. E eu realmente cresci sabendo da sua história, pude ver também, acompanhar as obras que tratam da sua vida. Então realmente espero que eu possa entrevistá-lo numa outra oportunidade para conversarmos sobre os mais variados assuntos. Realmente abre a mente conversar com uma pessoa tão esclarecida quanto você. Vou chamá-lo de você pela sua permissão. Finalmente. Fico até realmente lisonjeado para poder chamá-lo de você. Então essa certa acredito que podemos realmente repetir esse bate-papo numa outra ocasião, e fica aberto aqui o microfone da TV Câmara para um recado também aqui para os seus amigos, familiares de Jaú, já que você vem esporadicamente aqui na cidade, gosta da cidade, muito, como disse no início da entrevista. Então eu agradeço a sua participação e deixo aberto aí para suas considerações, enfim, algo que você tenha a nos dizer, fique à vontade, doutor. Não, primeiro para me corrigir, porque eu acabei falando muito, provocado assim pela inspiração das questões que você levantou e tal. Eu achei muito legal, acabou provocando. Eu sou meio devagar para falar, entendeu? E acabei, viajando. Fluiu aí, muito a entrevista. Viajando por muitos caminhos aí, essa coisa, assim, traz tanta coisa boa de se conversar. E então é isso, aquela alegria de estar mais uma vez em Jaú, assim, quer dizer, eu tenho que as pessoas que ocupam um espaço muito grande no meu coração aqui, por isso eu volto sempre que eu posso. Gosto de estar aqui, de andar por aí, de correr aí os caminhos, de ir aí pelos lugares aí em torno da cidade, tudo, que é uma coisa que eu gosto mesmo, que me faz bem. E é isso, vamos ver aí. Eu pretendo continuar fazendo alguma coisa no futebol, agora que eu já me aposentei como médico, né? Eu quero continuar trabalhando e vamos ver aí se a gente continua fazendo, de repente alguma coisa aí por aqui também. Vamos tentar. Mais uma vez agradeço ao Afonsinho do Passe Livre, foi uma honra, um privilégio poder entrevistá-lo. Agradeço também aos telespectadores da TV Câmara, jauenses, e também a todos que nos acompanham pela internet. Esta entrevista estará disponível no YouTube, nas nossas redes sociais, no Facebook, em nossa programação. Com certeza uma entrevista histórica aqui para a TV Câmara. E fica aí também, novamente, o convite para que o doutor volte a nos conceder uma entrevista futuramente, com certeza com vários outros assuntos que nós vamos debater. Foi uma entrevista muito produtiva. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, e nos encontramos aí no decorrer da programação. Um abraço, valeu!